A gente começa te atualizando sobre essa questão de uma suposta nova taxa para o Brasil. Foi o representante comercial dos Estados Unidos que propôs uma tarifa de 25% sobre todas as importações brasileiras. Produtos estratégicos como café e minérios ficam de fora. Quem vai nos explicar mais sobre isso é o Pedro Moreira, que vai trazer mais informações para a gente já ao vivo, direto de Brasília. Pedro, meu querido, muito bom dia para você. Pedro, bom, eu acredito que para o governo não foi uma grande surpresa. Afinal de contas, né, a gente já tinha o governo repercutindo essa possibilidade por causa daqueles termos, das investigações, os termos da seção 301. Agora, o que deve fazer o governo para tentar negociar? Afinal de contas, ainda temos um prazo para a execução disso, né? O que você nos traz, meu querido? Bom dia para você. Oi, Débora, ótimo dia para você também, ótima terça-feira para quem está com a gente. Débora, esse anúncio, ele veio já tarde da noite aqui no horário de Brasília, né? Já passava das 11 horas, então por enquanto a gente ainda não teve manifestações do governo. A gente começa a partir de agora de manhã cedinho, né? A acionar as assessorias, os integrantes do governo para saber quais seriam os próximos passos, mas a gente lembra que esse anúncio, ele não é a aplicação dessas taxas de imediato, né? Uma parte dessa investigação que o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos tinha aberto contra o Brasil no ano passado, e agora a gente tem alguns prazos para observar, prazos esses nos quais o governo brasileiro vai poder se manifestar. Por exemplo, o escritório, né, que é conhecido como pela sigla em inglês o STR, abriu um prazo até o dia 1º de julho para que qualquer pessoa interessada, inclusive cidadãos, possam enviar comentários por escrito sobre essas conclusões iniciais dessa investigação que a gente antecipa, né? De acordo com a investigação, ficou entendido que o governo brasileiro viola, sim, alguns determinados pelos Estados Unidos no que eles consideram uma competição desleal em relação às empresas norte-americanas. Então a gente tem esse primeiro prazo até o dia 1º de julho para comentários por escrito e vai haver uma audiência pública no dia 6 de julho. Quem quiser participar dessa audiência pública pode se inscrever até o dia 22 deste mês, até o dia 22 de junho. E podem participar, inclusive, empresários brasileiros que façam negócios lá nos Estados Unidos. E depois disso, o prazo final para a conclusão dessa investigação é o dia 15 de julho. Depois que essa investigação for concluída, ela vai ser então remetida para o governo dos Estados Unidos, para o presidente Donald Trump. E é a ele que cabe a palavra final. Se a gente fosse comparar com a situação aqui do Brasil, Débora, seria mais ou menos como a nossa lei da reciprocidade, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, justamente depois do tarifaço dos Estados Unidos. A nossa lei prevê que se um outro país implementar medidas unilaterais com relação ao comércio internacional, que o Brasil pode retaliar, né? Pode tomar medidas semelhantes. Só que essa decisão caberia, no caso do Brasil, ao presidente, ao governo brasileiro. Nos Estados Unidos funciona de forma similar. Esse escritório de representação, essa investigação ocorre no âmbito do governo Donald Trump. Então vai caber ao presidente Donald Trump a palavra final. Mas a recomendação, então, do embaixador Jamie Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos e quem conduz essa investigação, é que praticamente a maioria dos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos tenham uma tarifa de 25%, mas na recomendação para essa taxação, o próprio escritório, a própria representação comercial indica uma lista extensa de produtos que ficariam de fora dessa taxa extra. Eu estava olhando agora há pouco o documento em inglês, são cerca de 70 páginas apenas com essas exceções. Lembrando que é claro que os produtos são detalhados de forma minuciosa, né? Quando você fala de um equipamento eletrônico, por exemplo, o governo americano lista cada item, cada pecinha, cada elemento desse equipamento. Por exemplo, no caso dos aviões. Os aviões da Embraer, por exemplo, ficariam fora dessa taxa de 25%. Outros produtos que ficariam fora, Débora, carne bovina, cafés, certas frutas e nozes, especiarias, petróleo e minérios metálicos, incluindo aí as chamadas terras raras, né? Esses estariam isentos dessas taxas punitivas. E quais que foram os elementos que foram
levantados nessa investigação os pontos principais que foram verificados, né? Práticas referentes ao comércio digital e serviços de pagamento digital, e aí a gente inclui o nosso Pix, né? Tarifas preferenciais desleais para outros países com os quais o Brasil faz negócios. O documento cita especificamente ainda a Índia e o México, para os quais, de acordo com os Estados Unidos, o Brasil teria tarifas diferentes daquelas praticadas para produtos americanos. Medidas anticorrupção, os Estados Unidos entenderam nessa investigação que o Brasil não adota todas as medidas necessárias para combater a corrupção aqui no país. Proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Esses seriam os pontos que tornariam as empresas brasileiras mais competitivas de uma forma desleal no entendimento dessa investigação em comparação com empresas americanas, o que prejudicaria o comércio dos Estados Unidos. Débora, o dia está só começando e a gente vai ficar de olho, é claro, nas repercussões aqui no governo para saber, né, quais seriam os próximos passos adotados nessa negociação. Lembrando que o próprio embaixador Jamie Greer, no documento, fala que vem negociando ativamente com as autoridades brasileiras e que pretende continuar fazendo isso. Débora.